provocação aos Estados Unidos. Navios de guerra iranianos passarão pelo Brasil. Tá? O que está acontecendo? Um grupo de navios, tá? Bombardeiros, porta-aviões iranianos, estão indo para a costa do Panamá, tá? Lá no canal do Panamá, na verdade. E lá eles procuram fazer testes militares. Qual é o alinhamento do Irã? O Irã, em alinhamento com China e Rússia, pretende montar uma base fortalecendo o seu poderio militar aqui na América Central. E nisso ele já estabeleceu diálogos com alguns países não tão democráticos, como por exemplo a Venezuela, Cuba e Nicarágua. E Brasil. Pois é, essa reunião com o Brasil permitiu que os navios iranianos passem em nossa costa. Inclusive, fiquem atracados aqui até chegar lá no canal do Panamá, para fazer testes militares. Isso aqui soa totalmente como uma afronta e ofensa aos Estados Unidos. É uma provocação grave. Um navio iraniano está passando pela nossa costa com o aval de Lula para se estabelecer no canal do Panamá, inclusive fazendo porto aqui no Brasil. A grande questão agora é até onde isso vai prejudicar. Tem uma questão de ideologia aqui? Tem, tem. Então, a gente viu no começo do ano, e muita gente achou que era bravata, as falas do Maduro de que vão construir um grande bloco latino, americano, sul-americano e caribenho, liderados por Lula e pelos irmãos grandes, que é a China e a Rússia, e o Irã vem em alinhamento com a China e a Rússia. Essa matéria é preocupante. Ontem, ainda está meio nebuloso, mas eu vi algumas matérias, só que eu não posso confirmar se são verdadeiras, de ataques de drones no Irã. Ou seja, é um começo de guerra, um pé de guerra grande. Tá? Também, e aqui eu não vou entrar em maiores detalhes, Lula vetou e recusou enviar um pouco do nosso material bélico para a Ucrânia. Tá? Por quê? Porque se ele manda material para a Ucrânia, ele está confrontando diretamente a Rússia e a China. Então, Lula recusou. Até onde vai essa questão da, da, das intenções militares, das intenções do poderio militar de Lula com esses países, a gente não sabe ao certo. Mas a antena, qualquer um que, sabe, entende um pouco de geopolítica, tem que ficar com a antena ligada sobre o que são os verdadeiros interesses deles. Tá bom? Vamos lá. Perdão. Eu preciso trazer um ponto aqui para vocês. Tá? Eu preciso que você, que me assiste, comece a abrir a sua mente. Eu estou começando a fazer isso aqui com você, tá? Porque, vamos ser sinceros, existiam muitas pessoas que radicalizaram, extremistas. Eu não assisto nada de outra mídia. Teve uma pessoa que colocou um comentário essa semana. Não olhe mídia de esquerda, sua estrela no peito. É do Capitão América, tá? Só para deixar claro para vocês, tá? Será que eu vou ter que provar de novo? É Capitão América, tá? Mas, o que eu quero mostrar para vocês? Tá? Comecem a abrir os horizontes de visão para poder ter margem para debate e diálogo, tá? Para não se passar por um verdadeiro idiota que não consegue ter argumentos na discussão, porque você tem que conhecer. Por que eu estou falando isso? Revista Fórum é uma revista de esquerda. Mas olha isso. Se você não tem muito mais argumento ao falar, olha, está acontecendo violações aos direitos humanos. Mas você é de direita. Não, mas é a própria esquerda que está alegando.
Fotos, o inferno na Terra. E aqui eu estou dando parabéns para a revista Fórum, que isso seria um jornalismo independente, tá? Isso sim. Fotos, inferno na Terra. A humilhante situação das golpistas em prisão do Distrito Federal. Fazer necessidades fisiológicas em público. Banho usando sacola de supermercado. Usar lençol porque não há roupas. Detentas bolsonaristas têm cotidiano desesperador. Lógico, são de esquerda. Mas aqui mostra a coerência. Eles estão denunciando a falta de direitos humanos desse governo contra alguém do espectro político contrário. Ou seja, tem gente acendendo a luz falando: opa, começou a violar o processo legal, começou a violar os direitos humanos, a gente está indo para um lugar errado. Isso aqui basta ser inteligente, não tem que ser de direita ou de esquerda, não. É isso que eu estou tentando explicar para você. Revista Fórum, Fotos do Inferno na Terra, a humilhante situação das golpistas em prisão do Distrito Federal. Aqui a situação onde elas estão. Um relatório produzido pela Defensoria Pública da União sobre as condições em que estão presos os bolsonaristas envolvidos nos atos que destruíram a sede dos três poderes em Brasília no dia 8 desse mês, e dos que participavam no acampamento do QG do Exército, revela que há uma grande diferença entre o tratamento dado a homens e mulheres que seguem detidos nas penitenciárias. Elas vêm recebendo tratamento muito mais desumano e sem direitos mínimos se comparadas a outros. Um exemplo básico, apenas para ilustrar, é o fato dos homens terem sido permitidos continuar com suas roupas pretas ou camufladas, usadas já até antes de serem presas, enquanto elas foram obrigadas a usar uniforme e sequer foi permitido que seguissem na posse de seus sutiãs. O problema piora porque, segundo os relatos, apenas uma muda de roupa foi entregue às detentas. Por conta do calor, é preciso lavar as peças com frequência, que as obriga a ficarem boa parte do tempo enroladas em lençóis, por não terem o que vestir. A situação foi comprovada porque ocorria várias das presas durante visitas dos defensores públicos à União, a chamada Colmeia, a unidade prisional feminina do Complexo da Papuda. Itens pessoais como carteira, dinheiro, alianças, brincos foram permitidos aos homens que foram acompanhados à prisão, mas o mesmo não ocorre com as mulheres, que seguem apenas com a roupa do corpo fornecida pela administração penitenciária. Para piorar, na hora de tomarem banho, as detentas precisam usar sacolas plásticas como de supermercados para poderem se higienizar, enchendo-as com água da torneira da cela. Outra situação humilhante que são submetidas é quanto ao banheiro. O vaso sanitário fica totalmente exposto, numa área que dá acesso a um corredor, o que obriga as bolsonaristas a realizarem suas necessidades fisiológicas em público na frente das companheiras de cela e de outras pessoas que passem pela área de circulação contígua ao cárcere. É isso que eu estou falando para vocês. Talvez vocês tenham que entender que eu não vi essa matéria em muitos jornais de direita. Talvez é necessário vocês entenderem que vocês têm que abrir a mente para analisar os fatos e ver o quanto este governo está cometendo violações dos direitos humanos ao ponto da própria mídia de esquerda trazer isso de pronto para vocês. É grave a situação em que nós estamos passando, violações dos direitos humanos, violações da liberdade de expressão, violações do devido processo legal. Esse é o Brasil que se apresenta. Esse é o Brasil que se apresenta no primeiro mês do governo. E é esse o ponto de críticas que nós, cidadãos sensatos, e aqui eu não estou falando de direita ou de esquerda, cidadãos sensatos tem que começar a observar. Tá? Falou-se tanto, acusou-se tanto o Bolsonaro, o bolsonarismo, mas agora a esquerda vê que, mudou as regras do jogo, mas a gente vê que aqui tem violações e graves dos direitos humanos. Tá bom? Se ficou até o final do vídeo, coloca no comentário o que você concorda e o que você discorda de mim. Democracia é isso. E eu, como uma pessoa que preza pela democracia, eu quero o seu argumento, desde que você não concorde de mim, mas sério, com educação, como eu sempre faço aqui com vocês, tá? Mas se também está gostando, o elogio é bom, eu sempre falo isso. Ainda mais no domingo, né, a hora do almoço, eu aqui com vocês. Mas a grande questão não é essa.
grande questão não é essa. Vamos abrir a mente um pouco, tá? Vamos abrir a mente. Depois eu vou trazer uma matéria para vocês que fala exatamente sobre isso. Mas vai ficar para a próxima. Esse vídeo passou em muito do tamanho convencional que eu costumo colocar para vocês. Mas é porque o assunto era grave. Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.